Oi gente, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso. Na aula de hoje, continuaremos falando das propriedades da propagação da luz na forma de onda através do espaço. Em especial hoje, trataremos da reflexão em superfícies esféricas, que acabará levando ao conceito do que é um espelho. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Em primeiro lugar, vamos começar a falar que essas questões de propagação da luz e a propriedade de reflexão e refração acabarão levando àquilo que nós conhecemos como ótica geométrica. E dentro da ótica geométrica, vamos tratar de alguns conceitos iniciais. Em primeiro lugar, a ótica geométrica é simplesmente o estudo da formação de imagens através da descrição da luz por meio de raios, usando as leis de reflexão e refração da mesma quando passa através de uma superfície, e por fim um pouco de geometria e de trigonometria. Em primeiro lugar, objeto. Qualquer coisa da qual emanem raios de luz. Quando a luz é emitida pelo próprio objeto, dizemos que ele possui luz própria. Conforme a dimensão e tamanho do objeto, podemos ter objeto pontual ou objeto extenso. A imagem é aquilo que é formado através dos raios que vêm provenientes ou refletidos ou refratados através de uma superfície. Imagem virtual acontece quando os raios emergentes não passam efetivamente no local onde se encontra a imagem. Caso contrário, teremos imagens reais. Algumas regras quanto ao sinal de algumas entidades que aparecem na descrição da ótica geométrica. A distância do objeto. A distância do objeto até a superfície refratora ou refletida, ela é considerada positiva se o objeto estiver do mesmo lado de onde incide a luz na superfície. Distância da imagem é considerada positiva se a imagem está do mesmo lado da luz que emerge da superfície. E por fim, o raio de curvatura, que é positivo se o centro de curvatura C está no mesmo lado da luz que emerge da superfície. Vamos então, inicialmente, trabalhar com a forma mais simples de uma superfície refletora, que é a superfície plana. Teremos aí então um espelho plano, que todos conhecem muito bem, que nós temos em casa, uma superfície refletora, que afinal as pessoas todos os dias acabam se olhando a ver se está tudo bem na sua imagem, não é isso? Tá? Chamamos de ampliação transversal da imagem, M, a razão entre a altura da imagem, Y' e a altura do objeto Y. M, então, é a razão entre Y' e Y. No caso do espelho plano, a ampliação da imagem M é igual a 1, ou seja, a imagem vai ter exatamente o mesmo tamanho do objeto que o gerou. A imagem, no caso do espelho plano, ela é virtual e direta. Virtual porque ela se forma do lado contrário onde se encontra o feixe de raios refletidos. E também é direta porque está contando para o mesmo lado. Uma coisa bastante importante, uma curiosidade, aliás, as pessoas erroneamente consideram que um espelho plano inverte as imagens direita e esquerda, sem, no entanto, inverter o sentido de cima e de baixo. Então, como é que isso pode acontecer? Que, na verdade, se inverte, deveria inverter tudo. O que acontece, na realidade, é que o espelho plano inverte as noções de frente e atrás, e não de direita e esquerda. Portanto, quando nós vemos a imagem, o que estaria antes e atrás agora está mais próximo, e é isso que acaba levando a essa sensação de que a direita e a esquerda estão invertidos. Mas isso não acontece não. O que acontece é a inversão de frente e atrás. Vamos agora a um espelho esférico, um espelho côncavo, que é um formato geométrico ainda bastante simples e fácil de trabalhar do ponto de vista da geometria. Então temos uma superfície côncava porque a curvatura, o ponto, o centro de curvatura se encontra do mesmo lado do ponto objeto P, Então temos a raio de curvatura R, que é positiva, o centro de curvatura da superfície é o ponto C, o CV, a reta CV, é o eixo óptico desse nosso espelho curvo, o P é o ponto objeto situado sobre o eixo. Vamos supor inicialmente que a distância PV seja maior do que o raio de curvatura R. Pode-se mostrar que para ângulos alfa pequenos, todos os raios provenientes de P interceptam o eixo óptico CV no ponto P'. E ainda, chamamos essa aproximação de ângulos alfa pequenos de aproximação paraxial. Podemos ver que a imagem P' se forma do mesmo lado do espaço em frente ao espelho côncavo,
A imagem é real porque o P' está do mesmo lado do raio emergente refletido. Uma análise geométrica bastante simples, levando em conta que o ângulo alfa é pequeno e, portanto, os demais ângulos φ e beta também podem ser considerados pequenos. Aí há uma aproximação dos ângulos alfa, com seno de alfa, cosseno alfa, tangente de alfa. Chegamos então que alfa mais beta é igual a 2 vezes o ângulo φ, que é o ângulo formado entre o raio de curvatura, né, e o eixo óptico. Isso leva à relação de imagem-objeto, que é 1 sobre S, S é a distância do objeto até o vértice do nosso espelho côncavo, mais 1 sobre S', onde S' é a distância da imagem até o vértice do nosso espelho côncavo, isso é igual a 2 sobre R. Então essa é uma relação imagem-objeto que dá uma relação entre a distância do objeto até o espelho e da imagem até o espelho em função do raio de curvatura do espelho. Chegamos agora à definição do que é uma distância focal. Imagina então que nós temos o nosso espelho côncavo, os raios vindo lá do infinito. Em outras palavras, vamos imaginar que o nosso ponto P está muito longe do espelho esférico e, portanto, a distância S do ponto P até o nosso espelho vai ser igual ao infinito, né? Os raios incidentes, nesse caso, podem ser considerados paralelos. Então, a relação imagem-objeto vai ser, então, 1 sobre infinito mais 1 sobre S' é igual a 2 sobre R. 1 sobre infinito é 0, ou seja, chegamos que o S' vai ser igual a R sobre 2. E aí, naquele ponto, notem que todos os raios que vêm do infinito se cruzam naquele ponto F, que é o ponto focal ou foco. A distância do ponto F até o vértice do nosso espelho côncavo é chamada de distância focal. E vejam que o F' então vai ser igual ao próprio S', que é a distância, né, do objeto, né, da imagem, e vai ser igual então a R sobre 2. Como F', que é a distância focal, é R sobre 2, podemos reescrever a relação imagem-objeto de forma que 1 sobre S mais 1 sobre S' é igual a 1 sobre a distância focal. Isso passa a ser, então, uma verdade para qualquer forma de espelho, né? Se o objeto for colocado, né, no foco, o processo é ao contrário. Os raios luminosos refletidos sairão em paralelo. Essa é a situação da construção de um farol, por exemplo, um farol de automóvel. E só para frisar que nós aqui fizemos toda a aproximação para espelhos esféricos, né, porque é um formato geométrico simples. Mas poderiam fazer também espelhos parabólicos, que inclusive levam a resultados muito mais interessantes, né? O espelho parabólico seria uma parábola girada em torno do seu eixo, então teríamos um paraboloide de rotação, né? A convergência, nesse caso, seria muito melhor do que no caso do espelho esférico, pois teríamos para qualquer ângulo alfa essa convergência acontecendo. Como é que ficaria a situação de um objeto extenso sendo refletido no espelho côncavo? Então imaginemos um espelho, né, um objeto situado na posição P, com altura PQ, aquela seta verde lá do lado esquerdo, né? A imagem vai ser representada pela seta P', Q', que está ali colocado junto, né, ao ponto onde se cruzam as retas que refletem no espelho. A ampliação transversal M é a razão entre a altura Y' da imagem e a altura Y do objeto. Vejo que M vai ser igual a Y' sobre Y, e lembrando que M será negativo neste caso, pois a imagem está invertida, ou seja, né, ele está para baixo em relação ao eixo óptico. Por semelhante triângulo, Y está para S, assim como menos Y' está para S', de modo que a ampliação transversal ainda pode ser escrita como sendo menos S' sobre S. Até o momento, de frisar que nós estamos considerando que o foco, né, do objeto que o objeto está situado no foco ou fora da região entre o foco e o vértice. Nesses casos, a imagem fica sempre do mesmo lado do espelho, a imagem real. Caso tivéssemos colocado o nosso objeto entre o foco e o vértice, né, então S vai ser menor que F, teríamos a formação de imagens virtuais. E agora, né, rapidamente, espelhos convexos. Né? Como é que seria o espelho convexo? A curvatura, o centro de curvatura está do lado direito, portanto, né, teremos o centro de curvatura da superfície como sendo o raio de curvatura negativo, né, porque agora o raio de curvatura está no lado contrário ao do feixe incidente e do feixe emergente. Né? Nesse caso, a P', que é a imagem que se forma, notem que está do lado direito e, portanto, é uma imagem virtual. Ele está do lado contrário ao feixe emergente.
S' a posição de P' é negativo, né? Se os raios parciais paralelos de infinito incidirem no espelho convexo, definirão o foco situado do lado negativo, portanto a distância focal vai ser menor que zero. Neste caso, todos os raios incidentes no espelho convexo, após a reflexão, serão divergentes. A discussão toda é bastante semelhante ao espelho côncavo, só que a imagem se formará atrás do espelho, ou seja, estaremos tratando somente de espelhos virtuais. Por hoje é só, obrigado e até a próxima videoaula.